Opa, tá começando a microfonia. É. Tá gravando? Então. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste online pelo YouTube do Instituto Federal, Campus Avaré. A gente está dando sequência à nossa quarta semana da gastronomia e a gente vai preparar hoje numa aula show o tema comida afetiva, tá? E eu trouxe para vocês um queijo chamado chancliche, que é um queijo árabe, né? Que ele pode servir de acompanhamento de salada de tomate, um tomate picadinho, ou então pode ser servido com pães como se fosse um antepasto, tá? Então a gente vai fazer a preparação dele. Ele é simples, ele só é um pouquinho mais demorado porque a gente depende do leite coalhar e se tornar o queijo, tá bom? Eu deixei aqui já o meu leite aquecendo e ele tá bem quentinho, mais quente do que para morno, tá? Tá um pouquinho quente, mais espertinho. Então eu vou retirar ele aqui do fogo, tá? Pra gente poder derrubar um pouquinho essa temperatura. E daí, como qualquer tipo de queijo, a gente tem que jogar um conteúdo ácido aqui para que ele possa coagular, tá? Então nós vamos entrar com o suco de um limão e meia xícara de vinagre de maçã, tá? Nós vamos jogar esse conteúdo aqui no leite. Eu vou esperar agora ele esfriar um pouquinho só e ele vai começar a coagular. Coagulando, a gente vai fazer, ele vai separar o soro da parte do queijo, que vai formar o queijo, e nós vamos levar para escorrer. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um escorredor de macarrão mesmo, não precisa nada elaborado, e aqui a gente tem pano tipo TNT, né, que tem um nome aí famoso, né? E nós vamos colocar esse conteúdo para escorrer, e enquanto escorre a gente vai conversando um pouco e eu fazendo as outras preparações, tá bom? Esse preparo me traz uma lembrança, né, de infância, porque é um tipo de queijo que eu só conhecia na minha família, as pessoas em volta de mim não conheciam, não é uma coisa que hoje é muito difundida, né? Antigamente não tinha restaurante árabe como tem hoje em todo lugar, a gente não tinha informação, não tinha conteúdo online que a gente pudesse acessar, então eram coisas que eu comia, por exemplo, só quando a gente estava em família. Era muito raro assim a gente ter para comprar, por exemplo, no supermercado, né? Se você fosse comprar e não fizesse, tinha que ser num lugar específico, né? Numa casa árabe que não tinha no interior, né? Então é um queijo que me remete à infância, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Enquanto o leite vai esfriando, o que eu fiz? Aqui eu tenho 2 pimentões vermelhos e eu vou cortar ele bem pequenininho, tá? Eu vou fazer um corte mais ou menos estilo ciselé, que é aquele moagem bem pequena, tá? Então eu vou cortando pra gente, enquanto a gente espera ali o leite ficar pronto, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta já, enquanto isso? Não? Pode ser de caixinha, pode ser de caixinha, pode ser, esse a gente está usando de saquinho, tá? Aqui do Gotas, inclusive, que é um produto aqui local, tá? E pode ser sim em leite de saquinho e caixinha, não tem problema nenhum, tá? É claro que um leite que tem mais gordura, ele vai ser mais fácil, né? Da gente transformar ele em... Vou picando. Faço aqui uma moagem. E vou já separando num bol, tá?
Vamos separando esse conteúdo num bol. Aimee, a Karina ficou de trazer o pão? Três litros de leite, tá? Para uma meia xícara de vinagre de maçã e o suco de um limão, tá? Vou mandar para vocês. Eu vou pôr também no YouTube ali, para quem quiser depois. Passo para os meninos do TI para eles colocarem no YouTube, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com os outros elementos, tá? Que é a azeitona verde e preta, tá bom? Como eu disse para vocês, ele é um queijo que ele pode ser consumido como antepasto e ele também pode ser em formato de salada. Então eu posso, por exemplo, cortar um tomate brunoise, cebola, bem picadinho. Posso temperar isso com azeite e vinagre, como a gente está acostumado a fazer. E depois eu quebro esse queijo e jogo no meio, também fica delicioso. É uma ótima opção. Agora, na época do verão, é uma produção bem fresca. Aí, o meu leite está bem morno, não tem segredo. Vinagre e o suco de limão. Não tem segredo nenhum, tá? Eu só vou dar uma mexidinha, né, pra gente misturar. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, que se quiser mostrar aqui, ó, ele tá líquido, ó. Ele tá bem líquido, ó. Isso, ó, tá vendo que tá bem líquido? E nós vamos deixar agora ele parado aqui. Pode ver que ele já começa a coagular, tá vendo na colher, ó? Nós vamos deixar ele parado aqui e ele vai decantar. Daqui a pouco eu mostro novamente. É o talhar, tá? Enquanto isso, enquanto o líquido ácido vai fazendo o trabalho dele, a gente vai continuando aqui com a nosso preparo, tá? Professora, mas eu poderia fazer toda a mise en place antes? E daí eu posso pôr no leite e tudo mais? Pode, mas aí a gente ia ficar aqui também, né? Esperando. Então a gente vai batendo papo quanto isso. Normalmente o chantilly, esse queijo que a gente está fazendo, ele é denominado de queijo Arish, tá? Queijo Arish. Quando a gente passa a temperar esse queijo Arish, ele passa a ser o queijo chantilly, tá? Então, da forma como ele vai sair dessa panela aqui, e depois de passar pelo pano, ele tem a denominação de queijo Arish, tá? Enquanto isso, depois disso, ele passa a ser o queijo chantilly. Ah, mas eu posso colocar só o queijo Arish no pão e comer? Pode. Eu posso colocar o queijo Arish na salada e comer? Pode, sem problema nenhum, tá? O suficiente para que cada um possa experimentar pelo menos um pouquinho, tá? Então, depende do tamanho de unidade que você fizer. O chantilly, a gente serve ele em bolinha, tá? Então, vai depender muito do tamanho que você quer oferecer essa bolinha. Tem gente que já faz em bolas maiores e tem gente que já faz em bolinhas menores. Então, vai depender muito. Dá bastante, tá? 3 litros dá bastante.
Eu, quando faço em casa, por exemplo, faço com 1 litro só, que é para consumo rápido. Ele não tem uma durabilidade muito longa, tá? Porque, né, a gente não está com nenhum tipo de conservante, a gente está com só o leite e né? Então, assim, ele tem que ser um consumo meio que rápido. Isso. Você pode armazenar ele na geladeira, mas só que ele não dura assim, tipo, uma semana. Ele é 2, 3 dias no máximo, tá? Porque senão ele começa a embolorar, né? Sim. E dos próprios alimentos que a gente põe, né? O pimentão, né? Porque apesar da gente estourar ele, a gente está entrando com outros elementos, né? É diferente de uma coalhada seca, por exemplo, que eu poderia fazer bolinhas e manter ela dentro de um vidro com azeite. Esse já não dá, por quê? Porque vocês vão ver, nós vamos empanar ele no condimento, tá? Oi. Pode consumir ou você pode armazenar, tá? Eu, por exemplo, deixo guardado lá em casa, como com salada, como com pão, que seja como for. Na maioria das vezes, assim que termina, a gente já come, né? Porque é muito bom. Então dá pra guardar tranquilamente, assim, fazer hoje para... Ah, eu quero fazer para receber visita. Pode fazer hoje, servir amanhã tranquilamente, que não tem problema nenhum, tá? Agora já começou a coagular. Cat, se você quiser mostrar, eu vou passar para vocês verem também, se vocês quiserem de repente dar uma levantadinha para vir dar uma olhada. Ó, tá vendo, ó? Já começa, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem chegar aqui perto, ó. Ó. Ah, tá. Tá. Tá vendo, ó? Mas ele ainda vai talhar mais. Vai. Ele tá morno, né? Tá morno. Você aqueceu ele. Aqueci ele, tá morno, tá? Vai deixando tá. E vai De bebê. Isso. É. É o mesmo ponto da coalhada? Mais ou menos. Porque o da coalhada a gente tem que tomar cuidado com a temperatura, porque senão a gente mata os micro-organismos do coalho que a gente está pondo. Nesse caso, não, né? É a acidez que vai fazer o trabalho, diferente de coalhada, tá? Mas que a Cris falou, é um molho de bebê, que você consiga consumir, vamos dizer assim, não é aquele quente que queima a garganta, tá? Aí. E temos aqui o nosso pimentão já picadinho, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa com a azeitona. Enquanto o leite ali vai sendo coagulado, tá? Aqui eu tenho, ó, 250, é um pacotinho daquele de azeitona, sabe? Sem caroço. Eu posso colocar mais ou menos umas 2 colheres, tá? De azeitonas verdes e 2 de azeitonas pretas. Mas eu sou um pouco exagerada, eu vou pôr um pouco mais, tá? É a gosto também, tá, gente? Esse aqui não tem regra, tá? Ah, professora, mas é que eu não gosto muito de pimentão. Vocês vão ver que ele vai ficar super sutil, não dá nem pra perceber. Mas se você não gosta, pode diminuir, pode tirar eu só vou pedir para vocês não esquecerem de fazer a inscrição de vocês pelo link via Swap, para que vocês recebam um certificado, tá? De participação da aula, tá?
Lembrando que amanhã a gente tem mais uma aula show à noite, né? O professor Paulo vai ensinar jambalaya, né? Que é um tipo de uma paella de New Orleans, tá? Amanhã cedo a gente continua com a nossa programação, com uma oficina de comida japonesa, né? Que foi gentilmente cedida pelo restaurante Na Casa, tá? O Sushi Man do Na Casa vem aqui para falar e dividir um pouco das técnicas com vocês. E em seguida vocês vão ter uma palestra, um bate-papo bem interessante com o Gustavo, que é conhecido como Dom Boleiro. Ele é de uma cidade vizinha aqui chamada Cerqueira César e ele participou de algumas seletivas do Bake Off Brasil e vem aqui conversar com vocês um pouquinho como é que funciona, como é que foi, como é que faz e o que ele percebeu de tudo isso, tá? As experiências que ele teve com relação a isso. Então, a azeitona também em ciselé, bem picadinha. E agora nós vamos ver aqui como é que está o nosso leite. Como tudo na cozinha, né, gente? Às vezes nem tudo é regra, né? Muda um leite pelo outro, um vinagre pelo outro. Então eu estou sentindo que eu preciso entrar com um pouquinho mais de acidez para ele conseguir decantar mais, tá? Então eu vou entrar aqui com um pouco mais de vinagre de maçã, tá? Não, porque é uma quantidade pouca, tá? E é só vinagre de maçã? Não, dá para usar qualquer tipo de vinagre, tá? O de maçã é o mais suave que tem, então teoricamente ele não vai alterar tanto o sabor, tá? Uma coisa que pode acontecer também, vamos supor, já aconteceu comigo, por exemplo, você vai tentar fazer a coalhada e às vezes ela desanda, não sei se já aconteceu, não rola, né? O que a gente pode fazer nesse próprio leite aí que não coalhou, para não perder, transformar em chantilly. Então eu entro com acidez e eu aproveito esse leite. Eu vou entrar até mais um pouquinho mais. Ele ainda tá morninho. Joia. Eu não sei se vocês conhecem um tempero chamado za'atar. Za'atar é um tempero árabe, né? Muito utilizado na cozinha árabe, sírio-libanesa. E ele é uma mistura de condimentos dentro dele e gergelim. Então ele tem um sabor bem característico. E a gente usa nessa preparação, né? O za'atar, a gente pode fazer com a opção de za'atar ou pode fazer com a opção de páprica defumada. Então a gente vai envolver esse chantilly em uma opção ou em outra, tá? A hora que ele estiver já coalhado. O processo é simples. Coalhou, escorreu, misturou, vou temperar com sal, pimenta do reino e azeite, faço umas bolinhas, enrolo, passo em um ou no outro
e já posso servir com um pouco de azeite, como uma pastinha com pão, tá? Então a gente fica aqui só na dependência de isso. Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Ele é simples, ele não é complicado, né? Ó, a gente percebe já, ó, começa, ó, vocês conseguem ver aí, ó? Tá? O Pérsia, com aquele estrela não funciona. Melhor fazer com coagulante, sabe? É porque, não sei, eu nunca testei. Precisaria testar um dia. Porque como é uma cozinha afetiva para mim, então eu não fujo muito do que é possível. E talvez ele faça o trabalho, né, do vinagre. Não posso te afirmar, mas eu acredito pela lógica que sim, que dá, tá? Você percebe que ele já começa, né, ó. E ele não rende, ele, assim, a gente perde muito, né? Porque ele rende pouco, teoricamente, pela quantidade de líquido que se tem. Justamente porque a gente tira todo o líquido dele, né? A parte líquida dele. Tem a filha já está na plateia, né? Para quem não conhece, gente, a minha mãe tá ali, ó. Olha lá, eu fiquei com vergonha já. A herança veio dali, tá, gente? O que passou de vó para mãe, que veio para filha. E depois vou passar para a Aurora, né? Eu poderia colocar também um pouco mais aqui do suco de um limão, tá? Mas a gente não tem. Então eu posso continuar com acidez. Eu prefiro ir colocando de pouco porque né? A gente vai obedecendo o próprio ingrediente, porque cada leite é cada marca é de um tipo, né? Tanto de leite quanto de vinagre. E vamos deixar ele quietinho aqui. Vou picar um pouquinho mais de azeitona. Que vai? A gente pode colocar só pimentão, pode colocar só azeitona, pode colocar só azeitona preta, pode colocar só azeitona verde, tanto faz. E se quiser também, pode colocar outras cores de pimentão. O que eu não aconselho, porque senão fica muita miscelânea de sabor também, sabe? Eu tiraria do que acrescentaria. Tá? Nessa mistura, você pode optar por uma coisa ou por outra e para não sobrecarregar demais, porque se você colocar muita coisa lá dentro, você não sente nem o gosto do queijo mesmo, né? Mas vocês vão ver que ele é um sabor bem... Alguém já provou esse queijo aqui? Já? Não? Com 4, é bem caro, né? É um queijo que... Eu acho também que a feira da Carol Palema, o pessoal de Sequeira Seja, que eles trazem queijo e eles sabem, o chantilly. Queijo da Barra, né? Mas a gente percebe que é uma coisa que não é todo mundo que provou, porque não é tão difundido, né? Ele é uma produção que é bem típica mesmo, né?
Sim, sim, sim. Muito elevado, muito elevado. Tem o Lebanon, hoje eles estão bem na Rubimbreve, com uma obra imensa, até não mostrei do Leandro. Mas antes eles ficavam na Anhembiquara, assim, era o principal fornecedor, inclusive lá no centro eles, né? Daí eles mudaram mesmo pro bairro. Para ficar mais próximo, né? Ali, por exemplo, fica todo ali perto do lado, né? E também o acesso, né? De você ter que ir pro centro, tudo, então. Ó. Quiser dar uma olhada aqui, Kétia? Eu já vou levar para tesourar, tá? Eu poderia esperar um pouquinho mais. Poderia deixar lá. Ah, vou começar agora, deixo lá o leite e vou fazer outra coisa e depois continuo. Poderia. É que nós vamos ter tempo hábil aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou verter esse conteúdo aqui no meu escorredor, que eu já mostrei para vocês, tá? Dá pra ver, ó. Olha aqui na panela, tá vendo na panela, ó? Ô, professora, mas eu poderia deixar ele escorrendo e fazer outras coisas? Pode, pode sim. Estão vendo, ó? Tá? Pode sim, tá? Deixa lá, deixa ele escorrendo e depois volta pra finalizar, tá? Eu posso fazer e já servir, deixar pra fazer quando a visita chega e depois servir? Pode também. Deixa ele escorrendo, depois você vai misturar e que você vai... O trabalho é mais bolear, né? Olha que lindo. Vocês viram que eu precisei entrar um pouquinho mais de acidez, né? Talvez pela qualidade do leite, pela qualidade do vinagre também, isso também conta, tá bom? E vou deixar ele escorrer aqui. O ideal seria deixar escorrendo algumas horas, tudo mais, né? Por aqui. Não vou atrapalhar vocês. Professora, eu posso fazer com saco de palhada? Pode fazer. Professora, mas eu não tenho esse pano de TNT. Eu posso colocar um guardanapo bem higienizado, que eu só uso para isso? Não para enxugar as coisas? Pode, tá? E ele vai escorrendo aqui, tá bom? Isso, tá? Aí, deixar aqui, né? Porque a Pérsia é inimiga da Conceição. Não. A pressa é inimiga da perfeição. Ele vai saindo todo esse soro e daqui a pouco a gente só vai juntar ele com o conteúdo que a gente deixou bem picadinho. Vocês estão vendo, ó? Tá bem picadinho, dá pra ver aí? Dá pra ver? Tá bem picadinho. Tem uns pedacinhos aqui que não tá, né? Aqui, ó. Na disciplina de Garde Manger ia passar de ano? Não iria.
Ia pegar DP? Talvez. Alguma pergunta, pessoal? Fui clara até então? Vamos ver como é que ele tá. Tá escorrendo bem, tá vendo? Ó? O que eu gosto de fazer? Eu gosto meio que de dar uma tirada aqui, porque ele fica com a parte mais grossa embaixo, e daí ele vai limitando, né, o escoamento. Ah, professora, mas eu poderia colocar numa peneira? Poderia colocar numa peneira. Bem fininha. Bem fininha. Você vai perder um pouco mais de conteúdo, né? Porque o pano ele é mais fino do que a peneira, mas... Dei uma leve levantadinha aqui no tecido para ele poder... Às vezes dá uma leve entupidinha, né? Uns buraquinhos aqui. Eu vou fazer isso para acelerar o processo, tá? Mas a gente deveria deixar ele com mais calma, tá bom? Olha como tem líquido, ó. Ele vai. Alguém pode me dizer que horas são? Tem uma vazadinha aqui. 8h25, tá. Olha como ele reduz, ó. Parece que não, né? Mas tem tanto líquido. Professora, mas se eu não tiver paciência para deixar toda essa água escoar e quiser já enrolar,
você não consegue, porque você não consegue o ponto. Tá? Então ele tem que ir seco para lá e a gente traz a umidade com azeite. Tá bom? Fica à vontade. A gente já tá quase chegando lá, ó. Aí você me perguntou, né, Mônica? Quanto rende, né? Quanto rende? A panelada que tinha de leite. E o que tá restando aqui? Oi? Isso porque tem bastante líquido. Se a gente tivesse deixado mais tempo ele coagulando, ele ia ficar um líquido mais translúcido, tá? Ó, dá pra ver? Ó. Ele é um queijo que ele é bem esfarelento, tá? Ainda tem um pouquinho de líquido aqui. Ó, vocês estão vendo? Tá? Ó, queijo, tá? Até vou deixar só metade por enquanto aqui, porque eu não sei quanto que ele vai me render aqui, então não vou exagerar, tá? Qualquer coisa eu adiciono depois, se eu achar que cabe, tá? Então vamos lá. Aí. E vou colocar esse conteúdo lá no meu bowl, junto com os outros elementos, tá? Ó, estão vendo, ó, a textura dele? Agora a gente vai para a parte do temperar, tá? Então, isso daqui é o queijo Arish, tá? E vou aqui, ó, misturar, conseguem ver, ó? Apenas misturar ele. Posso colocar mais um pouquinho. Como eu falei, o pimentão é opcional, tá?
Tem gente que não gosta, não precisa colocar, tá bom? E agora eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com o sal, pimenta do reino, ó, sal, pimenta do reino. Poderia colocar um pouquinho de pimenta síria se eu quisesse, tá? Mas não tem necessidade porque a gente vai cobrir com za'atar, então... E azeite. Eu simplesmente misturei, vocês estão vendo, ó? Agora eu vou fazer uma bolinha. E vou empanar ele na páprica ou no za'atar, tá? Aqui a gente tem páprica defumada, tá? Não é a doce, é a defumada. O ideal seria deixar ele estourar mais um pouquinho, tá? Ele tá com uma consistência mais firme. Bom. Mas é como eu falei pra vocês, aqui a gente, né? Deixando ele estourar mais, ele fica... Vai ficar bem durinho porque ele fica mais seco, né? Mas a gente já, se também se levar pra gelar, ele vai ficar um pouco mais rígido. E isso aqui é o chantilly, tá? Agora eu vou fazer mais algumas e vou deixar vocês degustarem, tá bom? Vamos lá. Depois eu tempero, né? Ela vem o queijo branco passado na páprica ou no za'atar ou no chantilly torrado. E daí eu estouro e tempero do jeito que eu quero. Que você quiser. Também existe a possibilidade, tá? É que muitas vezes a gente já compra assim, a gente só abre ele, esfarela, passa o azeite e serve na pastinha, né? Então existe essa possibilidade de você deixar ele só enroladinho e temperar depois. Também é possível, tá? Deixa aqui. Eu posso levar você passando? Tá? Posso. Deixa eu só ver se ficou bom de sal. Então, se eu pôr mais, a Cris vai me brigar comigo, ela vai me bater. Eu acho que precisa. Professora, está dando isso? É, a Cris. Ó, esses aqui são da Cris, tá? Que tem pouco sal. Esse é o seu. Que ela bate na gente se a gente põe muito sal. Brincadeira. A Cris briga com nós. Por estar escondido da Cris. Peraí que eu vou ficar na frente. Olha lá, Cris. Olha lá, ó. Na frente dela. E é isso, ó. Fica tranquila. O cheiro é delicioso, né? E o que é esse outro? Za'atar, tá? Ele é uma mistura de temperos. Ele vai cominho, ele vai coentro desidratado, ele vai gergelim, tá? A gente tira o excesso. O za'atar, que delícia. Agora eu só vou lavar minha mão e já vou preparar para vocês irem degustando enquanto eu vou finalizando os demais, tá? Será que meu fio alcança aqui?
Aí, olha, como que eu faço para servir, tá? Deixa eu arrumar aqui que tá meio bagunçado. Eu pego um pedacinho de pão, tá? Como eu falei pra vocês, ele vai estar durinho, teoricamente, então você pode esfarelar ele, jogar no meio da salada, numa salada de folhas, o que seja, e daí que ele vai muito bem, tá? Ele é bem refrescante. Ou então você pode servir com pão, o ideal seria um pão árabe, né? Um pão boina, ou então um pão folha. E daí eu venho, jogo o azeite em cima, ó, bem generosamente, tá? Dá pra ver aí, Kate? Aí eu venho com uma faca, né, ou uma colher e, ó, misturo com esse azeite e passo no pão, tá? É assim que a gente serve o nosso chancliche como antepasto. Então, vocês fiquem à vontade. Temos pão, vou cortar o pão aqui, e temos chancliche. Façam às vezes. Posso pegar? Pode. Pega aí, Pode, pega isso da páprica. Pega esse daí que eu vou pegar um pedacinho. Não, Sei lá, né, que eles botam. Você quer cortar o pão? minha filha, 13 anos de casado com você já ficou pra trás. Eu quero pegar uma Olha o meu. O que? O que? Você está não casa. Não casa. Eu vou fazer mais. Deixa eu jogar mais um pouquinho de zata daqui. A gente é muito amiga. Faz bolo e comentário. Pode pôr mais aí. Não passo nada, mas aqui como eu não deixei de estourar tanto por causa do tempo, então Você sabe? eu tô... A gente tá dando fruta, vai me dar negócio. Vou colocar aqui no meio, ó. É melhor, né? Pra vocês. Não mais fácil, não é? Fui eu. É perto. Oi? Eu que fiz. Mas quando vocês fizerem, deixa de estourar bastante, tá? Pra ficar mais fácil pra manusear. Isso. Eu não tenho consciência. Com meu picante premium. Gente, eu tô ficando aqui. No lugar eu pego o seu. Esse aqui é o Zatar? Zatar. E o vermelho é o de páprica, tá? Zatar ou Zatar? Zatar. Tudo é vida. Zatar. Qual você acha mais gostoso? Com a páprica ou com o Zatar? Não me faz pergunta difícil, não, ué. Ajuda aí. O que tiver na frente primeiro. Meu pai foi esse. Oi? Eu olhei pra caralho, mas tudo bem. Ah, pode desligar. Qual que é a diferença, hein, gente? A gente agradece a presença de todo mundo, né? E esperamos que vocês façam bom proveito.